Deixa eu anotar aqui, noções. Por enquanto carrega aqui, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Uhum. Pronto, pessoal, vamos iniciar. Vou voltar para cá, que está carregando. Deixa eu ver se a gravação foi iniciada. Pronto, então vamos começar, né? Nós falamos da questão dos componentes do aparelho, né? Nós falamos dos seus acessórios, falamos da ancoragem, e agora vamos falar da movimentação, né? Que o princípio que rege, que a gente pode dizer assim, o tratamento ortodôntico é que vão acontecer movimentações dos elementos dentários. Então, a gente vai falar sobre a biomecânica, né? Como é que esses movimentos, eles acontecem. Então, vamos lá. Então, para se obter um êxito no tratamento ortodôntico, deve-se combinar dois fatores, né? Um bom plano de tratamento e uma excelente biomecânica, obtendo assim um tratamento eficiente e satisfatório. Ou seja, quando a gente vai começar um tratamento ortodôntico, é necessário que a gente faça um bom planejamento daquele caso. A gente estude o caso antes, analise, veja como é que aquela maloclusão se encontra, observe como é essa relação desses molares, relação dos caninos, como é a face desse paciente, né? Será que o crescimento e o desenvolvimento na parte óssea está com características de normalidade, ou existe alguma estrutura que está crescendo mais do que outra, né? Ou alguma estrutura que está com o pouco crescimento e desenvolvimento. Então, a ortodontia é isso, né? Tem que ter um bom planejamento. Então, a base do tratamento ortodôntico consiste nessa aplicação desses conceitos de biomecânica. Então, os princípios biomecânicos, eles explicam o mecanismo de ação dos aparelhos, né? A forma como os aparelhos agem, né? Tanto os aparelhos removíveis quanto os aparelhos fixos, né? Então, como é que essa ação acontece nos elementos dentários? Então, aqui, ó, na ortodontia são usados diferentes tipos de aparelhos ortodônticos, né? Então, a gente vê vários modelos com parafuso, sem parafuso, com grade, impedidora de língua. Eu coloquei aqui o que vocês conhecem, né? Nós já falamos e já nos referimos várias vezes. Então, aqui, ó, existem desenhos diferentes, né? Metodologias e filosofias distintas, porém, em todas são usadas forças. Quer dizer, tanto na ortodontia, né, quanto no uso de um aparelho ortopédico, a força ela vai existir. Certo? Então, o sistema de força empregado nos aparelhos ortodônticos deve respeitar fundamentos mecânicos. Ui, passou. E esse fundamento, ele está baseado nas leis de Newton, né, para explicar de uma maneira mais clara, e que a gente chama das leis de dinâmica. Então, quais são essas leis? Pode ser que vocês já tenham ouvido falar dessas leis quando vocês estudavam física, né? Vocês estudaram física. Então, as leis de Newton, o que é que diz? Que a primeira lei de Newton, que os corpos tendem a se manter imóveis ou em um movimento retilíneo uniforme,
se não houver uma força agindo sobre eles. Ou seja, os dentes, eles permanecem em repouso, né? A menos que sobre eles incida uma força. Ou seja, o dente, ele fica parado se não existir nenhuma força sobre ele, né? Isso aí é o que é falado na primeira lei de Newton. Na segunda lei de Newton, diz o seguinte, que o deslocamento de um corpo ocorre no sentido de uma força aplicada, né? O que é proporcional a ela e inversamente proporcional à massa do corpo. Então, a gente levando essa lei para a ortodontia, o que é que fala? Que o dente se movimenta no sentido da força que sobre ele é aplicada, né? Se o dente está aqui, tem uma força puxando, algo puxando, ele vai o quê? Se deslocar no sentido em que a força é aplicada, né? E aí diz, quanto maior for o volume radicular, quanto maior for o elemento dentário, né, a força vai ter que ser o quê? Maior. Eu não posso colocar a mesma intensidade de força, né, dando um exemplo, no incisivo inferior, né, para fazer uma movimentação, em comparação com o primeiro molar superior. Então, existe o quê? Uma diferença. Existe uma diferença de volume radicular. Então, ortodontia é isso, a gente tem que pensar como um todo. Né? Então, do tamanho do elemento dentário, na intensidade da força. E essa terceira lei de Newton, que diz que para cada ação existe uma reação, quando a gente traduz isso para a ortodontia, o que é que acontece? Que toda ação ortodôntica existe um efeito colateral. Né? Se eu vou puxar esse dente para cá, é lógico que está existindo o quê? Uma força no sentido contrário. Né? E que vai ter o quê? Uma consequência. Então, quando a gente não quer que essa consequência aconteça, ou que ela seja bastante minimizada, a gente usa o quê? A ancoragem. A gente não quer que determinado elemento dentário se desloque. Então, por isso que a gente tem que ancorar. Por quê? Porque diante de uma força, vai haver deslocamento das duas estruturas. Ok? Então, aqui a biomecânica envolve dente, osso, tecidos moles, a parte da musculatura. E aí, quando a gente fala de força, não é, entra os acessórios que nós falamos. Entra fio, entra mola, entra elástico. Então, são acessórios que estão fazendo o quê? Força em determinado elemento dentário. E aí, o que é que acontece? Você tem que ver intensidade, você tem que ver direção e você tem que ver o sentido da força. Então, a ortodontia é tudo isso, nesses conceitos. Então, aqui, ó, o ponto de aplicação de força e o sentido da força. Não é o que é necessário, a magnitude, a direção, o sentido. Então, isso é importante na ortodontia. Então, essa lei dos paralelogramos, não é só para que vocês tenham uma ideia, que ele diz o seguinte, nem sempre, né, na ortodontia, nem sempre se trabalha com uma força única, né? A gente somando-se dois ou mais elementos. Então, nem sempre tem uma força única, uma força que vai num único sentido. Às vezes você quer um sentido nessa direção, mas existe um sentido que o leva a um outro resultado também. Então, aqui, ó, quando há tendência à distalização e à extrusão em uma força oblíqua, para que vocês entendam. Eu desejo, né, traduzindo essa lei dos paralelogramos, eu desejo que meu dente, ele saia daqui, né, se desloque daqui, nessa direção. Só que eu coloquei um elástico. Ele está indo, está, mas ao mesmo tempo ele está extruindo, né? Ou ele está se deslocando em um outro sentido.
Então, é uma resultante. O dente se desloca, se desloca. Porém, ao mesmo tempo que ele se desloca, ele está extruindo. Certo? Então, está relacionado nesse sentido. Quando a gente fala de conceitos de biomecânica, o que é muito importante é o centro de resistência. Né? O centro de resistência de um elemento dentário. Então, como é esse centro de resistência? Aqui, ó, sempre que uma linha de ação de força passar pelo centro de massa de um corpo, livre no espaço, esse corpo sofrerá uma translação. Então, vamos traduzir para vocês. O que seria dentro da ortodontia? Translação seria o deslocamento de um elemento dentário de corpo, né? Tanto coroa como raiz, no único sentido. Certo? Então, por quê? Porque a força, ela está sendo inserida no local correto. E essa força vai gerar o quê? Um movimento que a gente chama de translação. Aí, aqui, ó, centro de resistência. O centro de resistência seria o local ideal para que a força, ela seja inserida, tá? Então, existe um centro de resistência, ele é diferente nos elementos dentários. Então, o centro de resistência de uns dentes, né, unirradiculares, é mais ou menos no meio, né? Tem a coroa, tem a raiz, e você vê que fica mais ou menos no terço médio do elemento dentário. Né? Então, aí é o centro de resistência do dente unirradicular. E o centro de resistência do molar, onde ele se localiza? Né? Então, ele diz, ó, se encontra a 1 ou 2 milímetros apicalmente da furca. Né? Então, o centro de resistência do molar fica nesse local. Quer dizer, é um local favorável para que você incida uma força e esse elemento dentário, ele se desloque. Então, centro de rotação. O centro de rotação é um ponto que ele fica distante do centro de resistência. Então, aqui vocês observem nessa imagem, ó, o centro de resistência é o pontinho vermelho. E o centro de rotação é o pontinho azul, tá? Então, o que é que ele diz, ó? É o ponto arbitrário localizado distante do centro de resistência, ao redor do qual o dente gira em direção à força aplicada. Né? Então, gira em direção à força aplicada. Certo? Então, o centro de rotação, ele pode estar perto, mas ele nunca vai coincidir com o centro de resistência. O centro de resistência é ali. Né? Não existe nenhum outro centro para dizer aqui, não, esse é igual ao centro de resistência. Não, centro de resistência só existe em um determinado ponto. Então, o momento é quando, é um termo que é utilizado, quando é a ação da força, ela passa longe do centro de resistência. Então, diz que ali houve um momento. Por quê? Porque aquele elemento dentário, ele foi puxado, porém, é a força que foi colocada nele passou distante do centro de resistência. E aí houve o quê? Uma rotação. E essa rotação, ela ocasionou no fato do elemento girar, o elemento rotacionar. Certo? Então, são termos que são falados nessa biomecânica. Então, o binário é um tipo de movimento que é utilizado quando o elemento dentário está girado. Então, você incide forças, certo? Só que essas forças, elas são em sentidos contrários. Como é aqui, ó. Um elástico puxa para o lado esquerdo, deixa eu mostrar aqui, e o outro vai fazer, ó, uma puxa para o lado esquerdo e o outro vai puxar para o lado direito. Faz assim, é um movimento assim. São forças paralelas, mas em sentidos contrários. Uma puxa para cá, outra puxa para lá. Né? E aqui, ó, gira o elemento dentário.
né? Então, são duas forças paralelas, mas que são em sentidos opostos, né? Então, isso é um binário. Então, é isso aqui, ó. A gente puxa nessa imagem, o elástico puxa para um lado e o outro puxa para o outro, né? São paralelas, porém em sentidos contrários. Dentro dos princípios mecânicos, tem os movimentos que os dentes fazem, né? Movimento de inclinação, quer dizer, inclinação, movimento de translação, quando vai o corpo, deslocamentos, movimentos de rotação, né? E são os princípios biomecânicos. Inclinação, ó, é um movimento que ocorre maior deslocamento da coroa do que da raiz, certo? Então, a classificação depende da localização do centro de rotação, né? Então, isso é a inclinação. Existem dois tipos de inclinação. Uma inclinação não controlada, né? Que é aplicada à coroa de um elemento dentário. É uma força simples, né? Que você emprega. E isso acontece muito quando a gente usa aparelhos removíveis. Promove o quê? Uma inclinação não controlada da coroa, né? Então, mola, recuperador de espaço, redutor de diastema, tudo isso é inclinação não controlada. Aqui, ó, para fechar esses diastemas, né? A gente vê ali os braques com as liguinhas, com as ligaduras, né? Determinados aparelhos removíveis. Então, isso tudo é inclinação não controlada. E a inclinação controlada é algo que é mais complexo, que é necessário que se dê, que se use, que se faça, né, numa fase mais avançada da ortodontia, né, que quando a gente dá os torques, que usam fios retangulares, que são fios mais calibrosos, mais rígidos, no interior do slot do bracket, então a gente tem um controle quando a gente deseja fazer uma inclinação de um elemento dentário. Então, e o outro movimento, né, que a gente pode falar é o movimento de translação, ó, é o deslocamento do corpo, né, que eu já falei, que vai entre a coroa e a raiz, né? Ápice e coroa, ó, são deslocados horizontalmente, né? E a linha de ação da força atravessa o centro de resistência. Então, foi esse movimento que eu falei, ó. Corpo e coroa, eles são deslocados horizontalmente. Então, isso é outro movimento, movimento de translação. Então, aqui, ó, as raízes tudo paralelas, né? Então, nesse tratamento ortodôntico, os movimentos, né, de translação, eles aconteceram, né? E aí, radiograficamente, a gente percebe que há um paralelismo entre essas raízes. Então, aqui, ó, movimento de translação, né? Situações de tratamento ortodôntico, né? Onde há esse deslocamento controlado, né? Uma inclinação controlada, né? Existem situações em que o paciente perde precocemente o molar, aí perde o primeiro molar permanente, aí o segundo molar vai e inclina, né? Como nós vemos nessa imagem. Então, existem mecânicas que a gente vai verticalizar esse elemento dentário, que inclinou. O dente estava assim, né? Estava assim, e aí você vai usar de uma mecânica para verticalizar esse elemento dentário. E outro aspecto que é bastante abordado nas questões da biomecânicas são com relação a você fazer forças pesadas nos tratamentos ortodônticos, né? E aí existe o quê? Consequências dessas forças pesadas, áreas de compressão nos ligamentos periodontais, né? Então, o que é que diz aqui, ó? Não haverá reabsorção frontal da lâmina dura do alvéolo. O dente se manterá imóvel por um longo período de tempo. Ok? Então, consequência do emprego das forças pesadas. Então, qual é a resposta que a parte óssea, o ligamento periodontal, ela dá quando existem forças pesadas? Então, nós temos dor, né? Necrose,
né? Tem elementos dentários que necrosam. Fenômeno de reabsorção minante do osso alveolar, próximo ao dente, né? Então, são várias situações, ó. Mobilidade dentária, reações pulpares, quer dizer, o dente, ele sinaliza que algo não está bem, né? Ele dá os seus sinais. Então, o dente começa a doer, o dente está com mobilidade, existe uma reação na polpa do dente, existe alteração radicular, o processo de reabsorção, né? Alterações na crista óssea, né? Então, excesso de força, nem pensar na ortodontia. E aí, a gente conclui, né, que a biomecânica, né, ortodôntica, ela deve envolver sempre forças leves, né, e forças contínuas. Então, a ortodontia, vocês têm que entender que a ortodontia, ela deve trabalhar com forças leves, né, para não causar problemas, né, nem a parte óssea, nem as estruturas que circundam o elemento dentário, próprio elemento dentário, né, aquelas consequências que nós apresentamos de dor, de necrose, de alterações como um todo. Então, é importante que forças leves e contínuas, né, proporcionem um movimento biológico e eficaz, né? Então, a força tem que estar ali, tem, porque para haver movimentação ortodôntica. Porém, o movimento tem que ser o quê? Um movimento biológico, um movimento com forças leves, que aí a gente vai ter bons resultados. Professor, um paciente que fez tratamento ortodôntico tem maior chance de ter anquilose? Não. Tratamento ortodôntico para ter anquilose dentária? Não. Nunca vi nenhum relato a respeito, né? Eu já tratei alguns pacientes que tinham casos que chegaram para ser tratados, que tinham dentes anquilosados, né? Dentes anquilosados. E aí, o dente anquilosado, ele vai funcionar como uma ancoragem, né? Porque ninguém vai conseguir movimentar aquele elemento dentário, entendeu? Mas nunca vi nenhuma relação de tratamento ortodôntico com a questão de anquilose, ok? Sempre a gente pega assim, já chega anquilosado antes de iniciar o tratamento ortodôntico, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? O paciente, você fez a pergunta de questão de anquilose. O paciente que faz tratamento ortodôntico, ele tem possibilidades de ter reabsorções radiculares, né? Reabsorções radiculares. 100% dos pacientes que fazem tratamentos ortodônticos têm remodelações apicais, certo? Mas a questão de ter mais chance de ter anquilose, nunca ouvi relato, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bárbara, professora, fala sobre as datas das aulas, a maioria não tinha entrado. Certo, vamos lá. Então, a gente vai finalizar, deixa eu encerrar aqui a gravação, e aí nós vamos conversar sobre as datas.